Eu saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós possamos iniciar o nosso culto, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, Criador de todas as coisas, Pai amado, humildemente, Senhor, nós pedimos permissão para entrar na Tua presença, Pai. Reconhecendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Reconhecendo que o Senhor criou todas as coisas. Reconhecendo, Pai, que nós não somos dignos de estar na Tua presença. Mas sabendo, Pai, que através do Teu amor e da Tua misericórdia, nós somos alcançados todos os dias. Por isso, Pai, que nos reunimos aqui nessa noite, Pai, para louvar e adorar o Santo Nome, para reconhecer que o Senhor é Deus. No meio ao calor, Pai, no meio ao desânimo, nós estamos aqui, Pai. E nós queremos, Senhor, adorar como o Senhor merece ser adorado. Por isso, Pai amado, nós te pedimos através do Teu Santo Espírito, fala aos nossos corações, fala profundamente aos nossos corações, para que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, para que nós possamos estar prontos para louvar, para adorar, para que nós possamos estar prontos e sensíveis à Tua voz, para entender a Tua vontade e os Teus planos para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor amado. Fala conosco, Papai amado, que nós pedimos. Ser conosco nesse culto do nome sagrado do Filho de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou convidar os irmãos para nós estarmos fazendo a leitura. Eu vou estar lendo os versos ímpares e os irmãos já sabem, os irmãos vão estar lendo os versos pares. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Os irmãos. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando cantarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, espere em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, eu me dirigi desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. O abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos e afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o meu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Meus irmãos, que passagem dura para a gente, último dia do ano, e a gente fazer uma reflexão sobre essa passagem é meio dolorido, né? Mas na realidade, eu acho que o grande ponto é: nós tivemos lutas esse ano, nós tivemos dificuldades. Recentemente, nós passamos por uma situação tão delicada de ter que se despedir de uma das nossas irmãs aqui da igreja. E às vezes a gente, quando não é tentado, as pessoas nos tentam perguntando: onde está o teu Deus? Cadê o seu Deus nesse momento? Se o Deus não está ouvindo, por que Deus não tem respondido? Mas esse texto nos coloca que há momentos onde nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar no Senhor. Mas a nossa alma vai falar alto.
a nossa alma vai nos incomodar. E nós vamos precisar falar para a nossa alma se acalmar, para ela parar de fazer tanto barulho, para que a gente possa esperar em Deus, confiar em Deus ao longo do nosso socorro. Nós vamos estar entrando agora em 2026, esse é o nosso último culto público aqui na igreja, e desse ano de 2025. Mas nós não podemos deixar de forma alguma que as lutas, que os problemas, que as aflições que nós tivemos durante este ano, muitas vezes nos levaram às lágrimas, seja a expectativa que nós vamos ter para 2026. Eu posso adiantar que com certeza nós teremos lutas em 2026, mas nós temos que olhar para trás e ver tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor construiu através dos planos dele nas nossas vidas. Você consegue olhar para o começo do ano e falar que você é a mesma pessoa que começou em janeiro? Espiritualmente você é a mesma pessoa? Se você cresceu, se você aumentou um pouquinho que seja, já é um grande ganho. Mas se você entendeu, se você conseguiu ter mais intimidade no Senhor, se você conseguiu ter uma aproximação maior, se você passou a depender mais de Deus, se você colocou os seus problemas, os seus sonhos diante do Senhor, com certeza você cresceu bastante nesse ano, assim como eu, assim como acredito que o pastor e todos nós. Que o Senhor possa em 2026 estar trabalhando nas nossas vidas através do Santo Espírito dele, para que a gente continue crescendo nele. É o que nós desejamos como igreja. Vou convidar o Ministério de Louvor para a gente já também aproveitar e já começarmos também adorando, louvando o santo nome do Senhor. Enquanto eles estão subindo, elas no caso, né? Eu vou novamente orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, Criador de todas as coisas, nós te louvamos, Senhor, sempre, Pai. Desejo, Pai, que nós tenhamos o interesse, o desejo, Pai, de louvar e adorar o santo nome. Pai, que em meio às lutas, Senhor, nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos, Senhor, esmorecer, mas que nós venhamos ter sempre, Pai, a certeza que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus amoroso. Pai, se nós passamos por lutas, se nós passamos por desertos, muitas vezes é para nos aproximarmos mais do Senhor, é para buscarmos mais o Senhor, e é nesses momentos que nós mais buscamos. Pai amado, que nós não precisemos passar por desertos para buscar o Senhor, mas se for necessário, Senhor, faça a tua vontade nas nossas vidas, para que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor, para que a gente esteja disposto, Senhor, a seguir a tua vontade e não a nossa. Pai amado, nós entregamos tudo diante do Senhor. Agora, Pai querido, nós pedimos, recebe os nossos louvores, Pai, recebe a nossa adoração. Que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja nos capacitando, que o teu Santo Espírito esteja nos usando, Pai, para que nós, como igreja, sejamos um instrumento, Senhor, um instrumento para louvar e adorar o teu santo nome, como o Senhor merece ser louvado e adorado. Nós entregamos tudo diante do Senhor, no nome sagrado do teu Filho Jesus. Amém. E eu convido os irmãos para ficarmos de pé, para que nós possamos agora também louvar e adorar ao Senhor. Feche os teus olhos, abra a boca.
Espírito vai nos encher com o santo amor do Senhor. Amém? Meus irmãos, nós estamos no nosso último culto. Nós começamos o ano lembrando que não havia amigo melhor do que ser amigo de Deus. E nós vamos praticamente encerrar nosso último culto do ano lembrando que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Independente da gente ter problemas ou não, mas ainda assim não existe nada melhor do que ser amigo do Senhor. Não existe nada Espero que na vida de vocês jamais venha existir algo melhor que ser amigo de Deus. Nós vamos finalizar com o último cântico. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, ofertas, vão ter a oportunidade de ouvir a banda da Jofilácio. E esse cântico fala exatamente sobre termos um coração como o do Senhor. Esse, meus irmãos, é o meu maior desejo para a minha vida e para a vida de vocês. Que esse cântico possa ser mais do que um cântico, mas uma oração verdadeira, onde você se coloque diante do Senhor e que você peça para realmente ter um coração como o coração que o Senhor tem planejado para você.
o Senhor possa nos dar um coração todo dele, que nosso coração possa ser todo dele, que os nossos desejos, os nossos planos sejam somente dele. Vou chamar o pastor e nós vamos dar continuidade, os irmãos podem se sentar. Muito bem. Os irmãos que querem compartilhar suas bênçãos, às vezes bênçãos são lutas também. Vem com lutas, né? Pode vir à frente. Um pedido, uma intercessão, um agradecimento. Que mais? Uma comida que Deus deu para você, uma roupa. Que mais? Vamos interceder pelos irmãos, vamos interceder pelos que estão felizes, vamos orar pelos que estão tristes também, como a família do Reis e da Carmina. Vamos orar pela Celina, que é uma bebezinha, neta do nosso irmão Sidney, lá da Igreja da Comunhão, que ela tem que usar um colete, recém-nascida tem que usar um colete, não é? A Celina. Vamos agradecer pelas ofertas, pelos dízimos, irmãos. Vamos agradecer pelos cultos que nós temos de domingo aqui. Eu não sei os irmãos, eu acredito que é a mesma coisa. Eu, quando eu consigo chegar aqui, eu fico muito feliz que o carro não quebrou, sabe? E aí eu fico feliz com tudo aqui. Eu gosto daqui, gosto dos irmãos, das árvores, do templo, né? Gosto de andar por aqui. E vamos ler aquele texto que eu li várias vezes com os irmãos, em Mateus capítulo 6. Obrigado, irmão. Oração dominical, que é a oração modelo. Tudo que tem que ser orado está aqui nessa oração, irmãos. Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, disse assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Meus irmãos, nós precisamos nos dirigir em oração a Deus como Pai, e antes de pedir ou agradecer, reverenciar o nome dele. A oração, meus irmãos, é como o cântico de louvor que nós fizemos. Não é verdade? O cântico de louvor é uma oração. O pensamento é oração. Orar e dizer para Deus, que o Senhor Jesus está nos ensinando, que Ele é nosso Pai por meio da salvação, e que o nome dele é tão puro, que Ele teve o amor estendido para nos salvar um dia. A justiça de Deus é que fez o Filho morrer por nós, na cruz. E nós hoje podemos orar. Orar, meus irmãos, é para chegar até o trono do céu. Assim: venha o teu reino. Quando Jesus chegou aqui, ele disse assim: o reino de Deus é chegado no meio de vocês. Mas, irmãos, o reino de Deus está em transcurso. Ele virá completamente. Nós estamos no período da salvação. Então nós precisamos continuar orando assim: Senhor, me dá vontade para que eu tenha uma visão de que eu quero realmente que o Senhor reine e o teu reino venha. Senhor, cuida disso. Só o Senhor pode cuidar. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, a vontade de Deus é soberana. Os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus assim, de um cego de nascença: foi ele ou o pai dos pais que pecaram,
Ele falou assim, nem ele, nem os pais. É para se manifestar a glória de Deus. A glória de Deus, meus irmãos, não se limita ao que a gente pensa que são as coisas somente boas. Glória de Deus está também no trovão, no Monte Sinai, no vento, na morte, na pregação, no sofrimento e na alegria. Então nós vamos orar agora, irmãos, com a permissão dos irmãos. Os irmãos estejam acompanhando comigo, por favor. Eu vou orar, os irmãos somente acompanhando o coração. Ó Deus, muito obrigado pelos irmãos que nós temos aqui. Nós louvamos o teu nome, colocamos a vida de cada um deles na tua presença. Que eles e eu e a minha casa, Pai, nós possamos te servir até o fim. Que nós tenhamos, ó Deus, caráter, Senhor, para ficarmos firmes com o Senhor. Nós queremos como agora, Pai. E daqui 20 anos, se nos encontrarmos, ó Pai, nós possamos continuarmos crentes no Senhor, firmes, apertarmos as mãos, abraçarmos como filhos de Deus, Pai. Concede essa bênção para nós. Senhor, nós colocamos diante de Ti os desejos aqui, os motivos de cirurgia ou de cura, Senhor, de conformismo com a saúde do jeito que ela está. Sim, nós agradecemos pela nossa saúde, do jeito que ela está. Obrigado, Senhor. Coloco agora diante de Ti, Senhor, as crianças dessa igreja, para que todas elas tenham segurança da vida eterna um dia. As que têm, que elas fiquem firmes, ó Pai. Os que ainda estão em dúvida, ó Pai, toca-nos o coração mais uma vez, Pai, por favor. Dá aos pais, ó Senhor, e às mães, e eu me incluo, uma paciência, Senhor, um desejo, uma visão correta de que sem Jesus Cristo as nossas crianças estão perdidas. Elas não são anjos, Senhor, são pecadores que precisam da graça. Cuida deles, Pai, por favor. Cuida da família do Reis, cuida da Carina, cuida da Ellen, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nós, pastores, igreja, líderes aqui da nossa congregação, nós possamos ver que esse campo, Pai, do luto, ele tem que ser confortado, Pai, segundo a tua orientação. Então nos ajude, Pai, a nos aproximarmos deles da maneira mais correta possível. Que o teu Espírito esteja consolando-os para que eles fiquem firmes na fé. Por favor, Senhor, pedimos pela Celina, põe tua mão sobre essa nenê, Senhor, em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, pelo emprego que temos. Muito obrigado, Senhor. Cuida também do caminho que a Daiana tem que tomar com seu esposo, família, para chegar da Venezuela no Brasil. Cuida disso, Senhor, por favor. Ó Deus, ajude a Patrícia, Senhor, nas suas lutas e nas suas facilidades também, Senhor. Cuida dela. Que a Patrícia tenha alegria no Senhor, ó Pai, junto com a sua mãe, junto com a sua avó, com a sua filha, em nome de Jesus. Obrigado porque hoje tivemos aquele lugar para fazer aquele culto. Cuida do irmão Marcinho e da irmã Silvana, Senhor. Zela por eles, que eles continuem firmes no teu propósito, como eles dizem, de orar ao Senhor e trazer o neto aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Cuida, Senhor Jesus, do nosso irmão Elvis e a família, Pai, cuidando de tudo, Senhor, principalmente dos negócios a serem fechados, do trabalho da irmã Amanda, da Evelyn, Senhor, e dos estudos da Evelyn, Pai. Cuida de mim,
mim, Senhor, da minha esposa, cuida do meu filho, Senhor. Ó Deus, põe as tuas mãos sobre a minha filha, sobre o meu genro, meu sogro. Ó Pai, agradecemos pelos dízimos, que eles sejam bem usados na tua obra, Senhor. E ó Deus, agora, ó Deus, vem estar com a mensagem, Pai. Dá-nos um ouvido espiritual, Pai. Ó Deus, que seja uma mudança radical na nossa vida, naquilo que precisa ser. Nos ajude a perseverarmos nessa mensagem e vermos como aplicá-la na nossa fé e na fé da nossa família e pregar o Evangelho a quem não conhece de Jesus. Nós agradecemos por tudo, Senhor, por esse tempo que nós temos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Irmã Coroa, mas eu queria pedir que você abaixe sua cabeça em oração e peça a Deus para Ele aquilo que Ele desejar falar para você. A gente prepara, mas na verdade Deus conhece cada um que vocês estão passando. Então que Ele fale aquilo que é importante, que Ele acha importante que você ou escute, né? Que Deus possa estar falando do coração, mas para isso realmente a gente precisa abrir o coração. Precisa pedir para não lembrar do Pai, do coração. A gente precisa querer ser um solo bom para ouvir a palavra do Senhor. Né? Então, abaixa a tua cabeça, faz uma oração, você e Deus aí, se preparando para ler a Bíblia e para ouvir essa palavra. Querido, eu não sei o que os irmãos estão precisando ouvir nessa noite do Senhor, mas eu sei que o salmo que nós lemos, nós almejamos pelo Senhor, Deus, almejamos pela tua palavra. Que o Senhor possa estar falando a cada coração. Nós nos colocamos diante do Senhor, queremos ser o sol preparado para ouvir o Senhor, ó Deus, com o coração aberto, tudo que nós cantamos, ó Deus, que o nosso coração deve ser quebrantado diante do Senhor. Ó Deus, amado, o Senhor venha falar conosco. A tua palavra é viva, Senhor, é eficaz, é mais penetrante, Senhor, do que qualquer espada de Deus que faz separação entre lá dentro do coração. E ainda fala, Senhor, que traz à tona as verdadeiras intenções do coração. Ó Deus querido, que o Senhor esteja falando com cada um de nós essa noite, através da tua palavra, Pai. É uma oração do Senhor Jesus, que nós amamos tanto, que reverenciamos, que dedicamos a nossa vida, que é o nome dele que nós oramos. Amém. Então, eu já vou falar assim que no mês de dezembro, né, era para continuar falando sobre o Natal. Então, não é porque o Natal passou que a gente não vai pensar nele mais um pouquinho. Eu só vou trazer eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto, mas vamos estar lendo outros textos também. Então, você vai acompanhando e abrindo a sua Bíblia aí, esses textos. São textos que têm a ver com o Natal, com a história do Natal.
Mas um dos textos mais importantes, né, teologicamente falando, está em João. Então, João capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 até o 14. Abre aí a tua Bíblia para você acompanhar. Então, João, capítulo 1, do 9 até o 14. Tem gente que eu acho que sabe de cor, é um texto bem conhecido. Bom, ele fala assim: a saber, a verdadeira luz. Então, aqui está falando sobre Jesus. A gente lembrava que falou antes, né, lá dos versículos anteriores. A verdadeira luz, então, é o Senhor Jesus. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Isso é maravilhoso. Né? Nós somos alcançados com a luz de Jesus Cristo. Graças a Deus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse versículo 12 é um versículo assim, muito importante. Quando a gente se converte, normalmente é o primeiro versículo que a gente ouve na nossa conversão. Quando o pastor, ou quem leva a gente para Jesus, fala assim: olha, a partir de agora você é filho de Deus. A partir de agora você é filha de Deus. Então, esse é um versículo que acompanha a nossa vida cristã desde a nossa conversão. Ele fala: nós cremos em Jesus e agora sim somos filhos de Deus. Isso faz a diferença para sempre na nossa vida, né? Essa é a grande identidade que nós temos. Somos filhos de Deus. Aí ele continua falando sobre esses filhos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a gente pode passar por que for na vida. Tem uma realidade que nada muda. O fato de que ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos filhos de Deus. Isso nada vai mudar. Não importa de que sangue nós nascemos. Não importa a criação que nós temos. Nós somos filhos de Deus porque nascemos de Deus. E aí ele completa no versículo 14. E não tem como não dizer que isso não é uma palavra totalmente inspirada por Deus, porque nenhum homem poderia escrever isso. Isso é inspiração pura de Deus. E o Verbo, Jesus, né, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Esse é o versículo mais importante se a gente for pensar sobre Jesus. Não sobre Jesus, mas sobre a encarnação de Jesus, né, sobre a vida dele este mundo, que é o que a gente pensa muito no Natal. É uma tolice muito grande a gente achar que Natal é comemorar aquele bebezinho, né, uma manjedoura, aquela história bonitinha, simples, de um bebezinho pobre que nasceu lá numa estrebaria. Que foi colocado no coxo, né? Isso que era manjedoura, era o coxo, era onde os animais comiam. É uma tolice da gente, ou do mundo, ou das pessoas, achar que isso é Natal. Não é. Por isso que pra gente, a gente comemora dia 25 de dezembro, mas não importa muito, porque a gente sabe que o único dia do ano que Jesus não nasceu foi dia 25 de dezembro. Isso está contra toda a história. Foi uma coisa que foi colocada para ser observada, mas que Jesus não nasceu no dia. Porque isso não é importante, na verdade. O que é importante sobre o nascimento de Jesus é o que esse versículo diz. Que o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós. Essa é a grande realidade, a grande verdade sobre o Natal. E aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre, então, a história do Natal. Eu sei que vocês pensaram isso muito esse mês, né? Tanto passa filme na televisão sobre isso, a gente lê quando tem filho pequeno, a gente está lendo sobre a história do Natal, a gente pensa sobre isso. Então nós vamos pensar hoje novamente, tá? Essa mensagem
A história do nascimento de Jesus é a história, não é a história. É a melhor que existe. A gente pode pensar em muitas coisas, mas a história do nascimento de Jesus, ela é a melhor. E eu vou provar para vocês isso, porque ela é melhor. Bom, a gente pode até achar outras melhores, mas não, a do Natal é a melhor. Nada bate essa história. É uma história que, se a gente for começar a pensar, ela é uma história que tem muito a ver com família. Vamos falar, né? José, Maria e Jesus. É a história mais familiar que existe. Ela é uma história doce, é uma história envolvente, é uma história que, quando a gente pensa que é uma história que tem a ver com família, ela é cheia de amor, de carinho, de música, de presente. Ela tem tudo a ver com família. E se a gente vê, principalmente quando a gente começa a pensar, por exemplo, em José, se você levar a Bíblia lá para Mateus capítulo 1, a gente vê um lado de José aqui que mostra como essa história é uma história de família. Como é uma história que tem a ver com família. Mateus 1, 19 e 20 fala sobre José. Então fala assim: José, seu esposo de Maria, sendo justo e não querendo falar, resolveu deixá-la secretamente. Tudo que eu não vou dizer sobre a história do Natal hoje são versículos que vocês já conhecem, tá? Vocês sabem. Eu só estou querendo direcionar seu pensamento para alguns pontos importantes sobre essa história que você já sabe. Tá? Então não fala assim, eu já conheço, não preciso ouvir nada disso, não. Vamos direcionar, vamos fixar no nosso pensamento algumas coisas importantes. José é o marido que todas as mulheres deveriam orar antes de se casar, depois que casa, e pedir a Deus que Deus continue trabalhando na vida do marido. Mas antes de casar, a gente devia ensinar as meninas da igreja, as jovens, a orar para o marido como José, porque ele é o marido. Então, quando eu falei que a família de Jesus, ela mostra isso, a gente vê muito, mostra esse lado familiar, doce, envolvente, carinhoso. José é um marido carinhoso. Ele cuida, e esse é o papel do marido, principalmente, cuidar da esposa, cuidar da família. Às vezes, o homem tem a noção de que cuidar da família é prover, é financeiro, é equipar a família, sustentar a família. Mas José mostra um outro lado. O cuidado que ele tem com Maria é o cuidado pela vida emocional dela. Vocês sabem, eles não tinham consumado o casamento, eles tinham um contrato de casamento que para aquela época era uma coisa muito séria, e se esse contrato era quebrado, ele era levado até as últimas consequências do divórcio. Então é um contrato mais sério do que a gente pensa hoje como noivado. Mas era um casamento que ainda não havia se consumado. E ele recebe a notícia de que a moça que ele ia se casar trabalhava. E toda a preocupação dele não era com ele mesmo. Toda a preocupação dele, isso mostra o grande caráter de José, era com Maria. Ele não queria que ela fosse difamada. Ele sabia que ele não era o pai da criança que ela estava esperando. Ele sabia que ele poderia arrumar os seus documentos e levar lá para o sacerdote e falar: olha, Maria está aqui traída. Ela merece ser apedrejada. Porque ele tinha um contrato com ela e ela não podia fazer aquilo. Mas ele não está preocupado com isso. Aqui fala assim, que ele, quando ele era tão justo, que ele não queria falar, que ninguém falasse mal dela. Por quê? Olha como isso é profundo. Ele confiava tanto nela, que ela estava grávida, mas ele dizia assim, ela não fez nada errado. A segurança e o amor que ele tinha por ela, e o cuidado que ele tinha para cuidar da vida emocional dela. Ele não pensou nele, como era, aqui é uma sociedade muito machista, ele não pensou nela, ele não pensou nele, ele pensou nela. Fala assim, que ele não a quis falar, então ele resolveu deixá-la secretamente. Ele ia resolver a questão sem expor o nome da Maria para
sociedade toda. Isso mostra um cuidado pela vida emocional dela. Ele cuidou dela. A história de Jesus não nasceu por acaso nessa família. José era o pai perfeito para ele. O melhor pai que Deus poderia resolver que o filho dele teria nesse mundo. José. E a gente vê que ele cuidou do lado de José, do lado emocional, e ele cuida também do lado físico. Quando lá em Lucas 2 fala que eles precisaram viajar até Belém, Belém não era tão próximo assim, fala assim, e é interessante, a Bíblia não fala, mas em todos os presépios você vê, né? Maria em cima do jumentinho e José do lado. E essa é uma representação que não está aqui na Bíblia, mas fala, olha só, o José subiu da Galileia para Nazaré, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. Desse versículo é que se tira essa ideia dele levando Maria. E a visão daquela época é essa mesmo. Não é ele que vai em cima do cavalo e ela vai na garupa, não. Ela vai e ele vai conduzindo o cavalo, é ele que leva a Maria. Então a gente repara o cuidado físico que ele tinha com a Maria, com o corpo dela, com o cuidado mesmo. Ela estava grávida, ela precisava ser bem tratada. Às vezes, os maridos, quando as esposas estão grávidas, esquecem isso. Eu sei de histórias, né, de que o marido bate na esposa, faz aquelas absurdas, tudo está grávida. E esquece que é o momento em que ela mais precisa ser cuidada. Precisa ter carinho. E a gente vê isso em José. Então, o que a gente vê aqui? Que a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo é uma história de família. De uma família que a Igreja Católica fala, né? É a Santíssima Família, ou a Sagrada Família. E aí a gente, por ser crente, às vezes a gente não gosta muito dessa ideia. Mas na verdade é uma família que a gente deve olhar com maior respeito. José, Maria e Jesus. E depois, os irmãos, né, que nasceram depois do aniversário. É aí que a gente se separa da Igreja Católica. Mas assim, é uma família realmente que Deus escolheu. José foi o melhor pai adotivo que Jesus poderia ter nesse mundo. Separado a dedo de Deus. E é tão interessante que quando... Então, é uma história muito comum. Também é uma história que fala de um povo, de uma época muito específica. Muito específica. A gente sabe por Gálatas que foi na hora certa. Paulo fala assim, Gálatas, que na plenitude dos tempos, Deus mandou Jesus, nascido de mulher, segundo a lei, que é perfeito. E dá-se um sermão à parte. Mas na plenitude, na hora certa não só da família de Maria, de José, mas na hora certa de um povo que aguardava a vinda do Messias. E se a gente for pensar, esse povo de Israel era um povo que estava debaixo de um governo cruel, de um grande governo e cruel lá do Império Romano. O Império Romano dominava sobre tudo. Era um momento difícil do povo de Israel. Eles estavam esperando um libertador que trouxesse, que conseguisse libertá-los daquela opressão cruel, sombria que eles recebiam do povo dos romanos. Quando é verdade que, por exemplo, quando os magos chegam em Jerusalém, fala assim, o rei Herodes, né, recebeu os magos. Esse rei Herodes era o rei mesmo, só que era um rei encaixado, não mandava em nada. Ele obedecia completamente tudo o que o imperador de Roma mandava, porque era o rei, todo o país, né, os israelitas estavam debaixo do domínio romano. Então, quando lá em Lucas, o governador,
Jesus não veio num povo lindo e feliz, maravilhoso, não. Ele veio num momento muito difícil do seu povo. Por isso que todo mundo achava que ele seria, em determinados momentos lá da história da vida de Jesus, queriam coroar o rei. Porque achavam que ele ia dar um basta para aquela perseguição toda do Império. Não percebiam que Deus estava preparando o mundo no melhor momento para que o Salvador viesse. Então, o Império Romano, com toda a crueldade deles, eles fizeram coisas que nenhum outro império havia feito, como, por exemplo, fazer estradas para todo lado. Por causa dessas estradas, por causa de toda a lei romana, quando o livro de Atos, quando a gente lê o livro de Atos sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele chega até os confins da terra naquela época. Por quê? Porque Deus havia preparado a hora certa para que o Evangelho chegasse a mim. E aí ele usou, dentro da soberania dele, esse império romano, que era um império cruel, sombrio, que levou o Senhor Jesus até a cruz, mas que foi usado por Deus para que o Evangelho chegasse para os confins da terra naquela época. Então, e além disso, quando a gente pensa em termos de história da época, a gente lembra que os magos vieram lá de longe, do Oriente, né? E eles também lá esperavam que alguma coisa grande iria acontecer. Por isso eles vieram atrás do rei. Porque eles achavam que alguma coisa grande iria acontecer. Esses magos, eles eram os homens mais sábios da época, que estudavam as estrelas, que estavam junto com os governadores, com os reis, tal, lá do Oriente. Por isso, e também, aí uma das coisas que quando a gente vê sobre a história do Antigo Testamento, quando Daniel é levado cativo, o cativeiro babilônico, lá dos caldeus, aquela parte toda, fala que Daniel era um grande sábio. Ele estava junto com os grandes lá. Então, provavelmente, Daniel preparou aqueles homens em um lugar distante para entenderem aquilo que eles viram, lerem aquilo que eles viram, entender que Deus ia fazer um grande, ia despertar um grande rei lá na região da Palestina. Tudo veio da grande soberania de Deus. Né? Então aí a gente vê que os profetas, tanto que Isaías fala assim, uma das profecias dele, ele fala assim, que o povo andava em trevas. E não era só o povo de Israel, era o povo, todo o povo andava em trevas. E aí, para esse povo foi mandado uma luz, nasceu uma grande luz. Só que a história, essa historiazinha, né, que às vezes as pessoas falam, essa é uma gidolinha, um bebezinho ali e tal, no máximo uma família toda feliz, né? José cuidando da Maria tendo o bebê como se fosse a coisa mais natural, mais linda do mundo, ali naquela escadaria, sem sofrimento nenhum, que maravilha, uma história toda bonitinha. Não foi só de uma família, não foi só de um povo. A história do nascimento do Senhor Jesus é uma história muito grandiosa e sobrenatural. E a gente percebe isso quando a gente pensa nos anjos. Primeiro, Maria está lá, uma menina praticamente, uma adolescente, e um anjo aparece para ela e fala para ela que ela iria ser a mãe. Fala assim para ela: você vai conceber e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E aí ele fala assim, não é só um filho, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Um anjo apareceu para Maria e falou isso para ela, que ela estava grávida. Mas que não era só que ela estava grávida, mas que o filho dela era o Filho do Altíssimo Deus. Isso já jogou a história de Jesus Cristo do nascimento do bebezinho para um outro patamar. Um anjo apareceu. Mas um anjo apareceu, não sei se o mesmo anjo, apareceu para José. E falou para ele assim, quando ele estava lá preocupado, né, cuidando da respeito emocional da Maria, ele fala assim, não se preocupe, pode aceitar, pode
E aí diz para José a mesma coisa que havia dito para Maria antes. Ela dará a luz um filho. E você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados. Maria escutou que Jesus era o Filho de Deus. José escutou que esse Filho de Deus iria salvar o povo, graças a Deus. Iria salvar o povo de todos os pecados. E José creu nisso. Aí o anjo, não sei se fez um anjo, fosse um outro anjo, porque aqui a gente na história não coloca o nome. Um anjo apareceu também no dia e na noite, que foi dia, na noite que o Senhor Jesus nasceu. Ele apareceu lá nos pastores que estavam no campo. E falaram assim, e esse anjo apareceu, né? E ele trouxe assim, uma mensagem poderosa para eles. Falaram assim, olha, estou trazendo para vocês uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo. E quando a gente lê isso, parece que isso ecoa desde aquela noite até hoje, porque não foi uma boa nova de alegria para o povo de Israel, mas é uma boa nova de alegria para nós hoje. Então parece que esse anjo continua falando isso, e é tão maravilhoso a gente lembrar disso. Né? E aí ele fala assim, é que hoje nos nasceu, e aí a gente sempre quando conta a história do Natal das crianças, esse talvez seja o versículo que a gente mais ensina para eles decorar, porque sempre tem isso na cabeça. Que hoje nos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Aquele anjo falou para os pastores, que naquele que havia, então assim, hoje em dia a gente está muito na época da tecnologia, então a gente fala assim, acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, daqui a pouco você abre no Instagram, você abre no YouTube e você já sabe. Essa história parte disso, totalmente. Jesus nasceu, o anjo apareceu e falou para os pastores. É muito melhor do que qualquer WhatsApp, qualquer coisa. Notícia na hora, assim, acabou de nascer o Senhor. Mas ele fala assim, não bebezinho qualquer. Ele já mostra quem é esse bebezinho que nasceu. É o Salvador de Deus. Isso ecoa, sabe? Porque passa, e a gente não consegue, claro, não consegue ouvir os anjos, mas assim, a gente sabe que isso chegou até nós. O Salvador nasceu naquela noite. Então, por isso que eu falei que é uma tolice, às vezes as pessoas acham que é só uma historinha do nascimento de um bebê. Não é. É totalmente sobrenatural. E se não bastasse, né? Você fala assim, um anjo qualquer um vê, não sei o quê, né? Tem uma onda de pessoas que às vezes acham que é anjo. Mas se não bastasse, no versículo seguinte fala assim, que apareceu com aquele anjo, no versículo 13, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, aí apareceu com uma multidão. Quando a gente vê filmes sobre o nascimento de Jesus, por melhor que sejam os efeitos especiais, de colocar um monte de anjinho no céu, nunca vai chegar perto do que aconteceu aqui. De que todo o céu estava coberto de anjos. Porque, imagina, todos os anjos do céu, se eles tinham opinião, né, eles falam assim, não, eu quero estar junto nesse coral, eu quero estar junto, eu vou junto. Quase como se o céu ficasse vazio, porque o céu se enchesse de anjos para cantar. E cantar essa maravilha. Glória a Deus nas maiores aqui e paz na terra aos homens aqui no terra. Todo o céu se encheu de anjos cantando isso. Aí alguém vai me dizer que Jesus é um qualquer. É um profeta. É um grande exemplo. Jesus é Jesus. É o grande Filho de Deus. É o Salvador do mundo. Ninguém é como Jesus. Ninguém é como Jesus. Tinha uma música antiga de criança que falava assim, que buscou, tocou, tal, para cantar Jesus, saiu. Essa musiquinha. Eu busquei, é meio africana, que fala, né? Você pode buscar, não encontra Jesus assim. Sumiu, eu achei que você sabia. Ninguém é como Jesus. Ninguém é como Jesus. E, assim, é interessante que se a gente for pensar, o nascimento de
história do nascimento de alguém. Outras pessoas até podem inventar sobre isso. Mas a de Jesus é a única história verdadeira que mexeu com o universo. Fala assim que uma estrela saiu de um lugar e apareceu no outro. Tem alguns que copiam essa história, né, alguns imperadores, que diziam isso. No dia que o imperador nasceu, veio uma luz do céu, não sei o que e tal. Tem como falar. A única história verdadeira que isso aconteceu foi essa. Quando Jesus nasceu, uma estrela, que aí se pode pensar o que quiser, tá? Alguns dizem que é uma estrela nova que apareceu ali, foi criada especificamente para essa história, para esse momento da história. Outros dizem que é o cometa Halley, né? Halley, certo? Halley. Porque daí tem toda uma história que ele apareceu naquela época, os chineses provaram isso e tal, depois foi aparecendo. Na internet tem um monte de ideia. Outros dizem que foi esses planetas que se juntaram, né? Tem uma palavra, conjuração, tem uma palavra. Planetas que se juntaram naquele momento. Não importa, você pode pensar o que for. O fato é que o universo se mexeu. Dois momentos do universo se mexem. Aqui e quando o Senhor morre na cruz. Mas nesse momento se mexeu de uma maneira muito feliz. E se mexeu de uma coisa tão profunda que os magos, quando olharam, perceberam que alguma coisa sobrenatural, totalmente sobrenatural havia acontecido. E eles se mexeram quando perceberam isso e largaram tudo. Pegaram o que eles tinham de mais valoroso, e nada prova que eram só 3, tá? Cada história, a Bíblia só fala magos, não fala quantia. Então houve épocas diferentes na história que se falou que era 11, que se falou que era 2, que era 7. Nunca, cada época se decretou alguma coisa. E aí, num determinado período, se esperava, fecharam que eram 3. E aí estavam 3. Mas nada prova que eram só 3. Mas o que é importante é isso, eles pegaram o que eles tinham de mais importante, de mais valioso, largaram a vida deles e caminharam muitos e muitos quilômetros até chegar. Eu faço assim, mas eu não sei se é de lá para cá ou de cá para lá, não sei, mas o importante é que eles foram em direção a essa estrela. Né? E para dizer que o nascimento de Jesus Cristo, daquele bebezinho, né, de glória, mexeu com o universo todo. Eu gosto muito de C.S. Lewis. Ele tem algumas coisas que são. Ele tem uns livros que são as Crônicas de Nárnia. E aí tem uma passagem nas Crônicas de Nárnia que eu acho muito delicada em relação a isso. Que é o último livro, eles entram dentro do estábulo e aí os personagens da história, né? E quando eles entram dentro do estábulo, eles acabam morrendo. Então, as pessoas que estão fora do estábulo falam assim, que tem lá dentro maior do que a gente consegue ver. E aí, na história, a rainha, que é a rainha Lúcia, fala assim, no meu mundo, porque eles estão nesse mundo paralelo lá que é a rainha. Aí a rainha fala assim, no meu mundo, uma vez aconteceu isso também, que dentro de um estábulo, aconteceu uma coisa que era maior do que o mundo todo. E ela fala disso com referência ao que aconteceu no nascimento de Jesus. A história aconteceu dentro de um pequeno estábulo, de uma estrelaria, em cima de Monte Jordão. Mas esse é o fato maior do que aconteceu no mundo todo, que mexeu com o universo, que fez o céu se mexer. Não só fisicamente, mas aí, voltando lá para o capítulo 1 de João, espiritualmente. Filipenses, quando Paulo escreve Filipenses fala assim, que Jesus deixou a sua glória celestial e se tornou um ser humano, se tornou carne como nós. Então, quando João escreve, lá no versículo 14 do capítulo 1, quando ele diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, é disso que ele está falando. E quando
nasceu na manjedoura, quando o Senhor Jesus veio na manjedoura, ele deixou toda a sua glória celestial, porque ele sempre foi Deus. Ele sempre foi Deus. Ele é Deus. Ele deixou aquilo, a sua glória celestial, e veio ao este mundo. E veio como bebê, e se tornou carne, para que nós pudéssemos ser salvos. Foi a maneira de Deus de nos alcançar com a redenção, se tornar o nosso redentor. Então, quando nós lemos aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, está falando que o grande Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus, eterno, ele se fez um de nós. E essa é a grande revelação espiritual do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós nunca podemos olhar para o Natal e achar, é só uma data que a gente comemora uma coisa, Jesus nasceu no mundo. A história de Jesus, ela mexe com toda a nossa visão sobre família, ela mexe com toda a nossa visão sobre a soberania de Deus, sobre as nações, o tempo certo de Deus para todas as coisas. Mexe com tudo que nós entendemos que seja sobrenatural, porque nenhuma história é tão sobrenatural quanto a história de Jesus. E ela mexe com tudo que nós entendemos sobre o lado teológico. Que Deus, sendo Deus, se tornou carne, se tornou homem, para redimir, para comprar, para salvar pessoas, homens e mulheres como nós. Então, ele desceu muito, né? Lá no solar. Desceu muito. E a nossa resposta para o Senhor Jesus, ela não pode ser outra. Quando a gente canta, por exemplo, né, que nós temos o coração quebrantado, cumprindo na presença dele, tem que ser isso mesmo. A gente tem que adorar Jesus, tem que amá-lo, tem que servir, tem que falar, Senhor Jesus, eu vou ser fiel sempre ao Senhor. Acontece o que acontecer na minha vida. Venha eu venho do que vier e continuar firme com o Senhor. O Senhor é digno do meu coração, do meu louvor, do meu amor. Não importa. A gente se abala, a gente fica triste quando, por exemplo, falando uma coisa pessoal, quando o filho abandona, não quer saber de Deus, a gente se abala tanto, não importa. O Senhor Jesus vai ser sempre o nosso Salvador. É a Ele que nos ajuda. Porque ele se vai voltar. E a hora que ele vai voltar, a gente vai continuar adorando, continuar reconhecendo, continuar amando Jesus, continuar servindo. Se ele nos chamar antes, vai ser assim. Vai ser muito legal. Se ele chamar a gente antes de ele voltar, a gente realmente vai passar por uma porta e continuar amando Jesus. Assim, Senhor, como valeu a pena te amar? Como valeu a pena entregar nossa vida ao Senhor e para te servir? Obrigada pela oração aqui. Se por acaso ele voltar antes dele me chamar, mesma coisa, a gente vai estar olhando para ele e falar, puxa, Jesus, que beleza. Vou te chamar para servir também. Né? Então, essa é a história do Natal. Ela nunca é uma história simples, ela é sempre mais, ela é sempre maior, ela é sempre superior. Então, nós vamos dedicar nossa vida agora ao Senhor Jesus. Eu queria pedir que a gente possa estar, eu agradeço a oportunidade de falar. Deus abençoe você. Essa é a grande mensagem do Evangelho da nossa vida. Jesus veio a este mundo, veio como bebê, mas cresceu e ele se tornou nosso Salvador, veio para nós. E nós amamos Jesus. Então a gente vai continuar com ele até o final. Tá bom? Senhor Jesus, nós te louvamos nesse momento. Nós declaramos o nosso amor, a nossa dedicação ao Senhor, a nossa entrega. Nós declaramos, ó Deus, que é tão maravilhoso entender o que o Senhor Jesus fez quando o Senhor veio este mundo. Muito obrigada mesmo, por Senhor amor do seu Filho e a história do nascimento do Senhor Jesus. É uma história tão linda, tão profunda, que a gente nunca vai, por mais que a gente tente entender a profundidade, o sobrenatural dessa
batido contra o Senhor, ó Deus. Nós te louvamos porque nós conseguimos entender esses anjos, essa multidão de anjos falando aos pastores, a compreensão que os magos tiveram, a compreensão que o apóstolo Paulo, que o apóstolo João teve, de escrever de uma maneira tão inspirada, para que a gente entendesse o que significou o Senhor de noite. Nós te agradecemos muito, nós louvamos o teu nome, honramos o Senhor e queremos realmente consagrar essa vida ao Senhor. No nome de Jesus, nosso amado Senhor, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, depois de meditarmos numa história tão incrível, nós não ensaiamos, mas eu acho que pede essa música no final. Alguns com certeza conhecem ela muito bem. Eu convido os irmãos para cantarmos ela, para podermos encerrar o nosso culto. Só um minutinho que nós tivemos um problema técnico. O computador está reiniciando, vou ter que encher de linguiça. Meus irmãos, nessa quarta-feira nós não teremos culto, tá? Só reforçando para os irmãos, por conta do ano novo, nós não teremos culto aqui na igreja. Domingo que vem nós temos nosso culto normalmente, nosso EBD e nosso culto às 18 horas. O pastor não estará conosco nem domingo que vem, nem no próximo. Ele pediu um descanso merecido. Nós, com muita luta, muita dificuldade, resolvemos ceder esse descanso para ele, para que ele pudesse aproveitar. Só porque a gente está querendo cantar essa música para relembrar a tecnologia está nos ajudando. E olha que eu levei o computador para mim com essa dessa semana, estava excelente. Está no jogo? Vou ficar de pé nos últimos minutos. Quem participou da cantada no ano passado vai lembrar muito bem dele. Essa história mais incrível foi escrita pelo maior dos diretores, o nosso Deus e Pai. Se qualquer pessoa tentasse falar, não ia conseguir talvez criar algo tão incrível.
moveu o universo, sol, anjos, sábios, tudo para que a vontade do Pai fosse feita. Muito bem, meus irmãos, quer sentar só um pouquinho? Ó, algumas instruções de voo, tá? Irmãos, é um privilégio quando a gente tem essa disposição, a gente vir à igreja. A gente pensa, até isso é espiritual. Sem espiritualizar, vai espiritualizando. Estava ali, estava pensando, os louvores que nós cantamos são muito preciosos, por comparar com a musicalidade do Brasil atual, muito preciosos. A mensagem, só para a gente se referir aos versos de João, né? Os poetas ficam bem aquém disso, não é? E a vida de vocês, meus irmãos, aqui a igreja, é uma atividade de vocês andarem até aqui, ouvirem de carro, mas é maior do que tu imagina. Eu tive essa semana, irmãos terem uma ideia, uma atenção pastoral grande com algumas pessoas da igreja e pessoas que a gente tem evangelizado. Não são muitos, tá? Não são muitos. São umas 5 pessoas, mais ou menos. E alguns deles disseram assim: não, nós vamos estar lá, vamos nos esforçar. Pela primeira vez eles tomaram a decisão. Uma pessoa tomou essa decisão, né? E eu fiquei pensando, vai ser uma luta mesmo, foi uma luta. Não estiveram membros da igreja que poderiam estar, e estão no bairro, não vieram.
E às vezes a gente pensa que é uma decisão humana só. Não é. É o privilégio de estar na casa de Deus, que Deus nos traz, é muito grande. Eu peço, irmãos, que nesse mês de janeiro, tudo que a gente puder fazer para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente faça com todas as nossas forças. É o mínimo, meus irmãos. Todas as nossas forças, irmãos. Tudo que nós possamos fazer. Não é? Eu não vou poder estar aqui, mas nós vamos estar certamente envolvidos durante a semana com obra de Deus lá. Né? Acredito que um dia a gente vai sair, outro dia vai talvez pescar, um dia e voltar. Nem sei se vai acontecer isso. Mas a gente está tão envolvido com a palavra, né? Então, e é isso. Os irmãos se esforcem, sejam felizes. Tá? Às vezes o ambiente fica assim, mas isso é uma ilusão para nós, isso é uma armadilha. Não caia nessa. Não caia nessa, porque eu também sou tentado a pensar. Não caia nisso. Não é? Que mais? Nós não teremos um culto de quarta, mas como nós fizemos ontem, nós colocamos no grupo os motivos muito sérios de oração, coisas assim. O pastor essa semana, os irmãos olhem, vai fazer um sermonete pequeno no Salmo 121, e eu vou enviar esse sermão para a família do vizinho. Porque eu senti várias vezes de ligar, mas eu não vi que era o tempo. Eu tenho observado as atualidades deles, né? Então, vou enviar, não é? Que Deus ele é o nosso refúgio, explicar em Cristo como é isso. Ele é o nosso socorro. E tem que ser algo simples e objetivo. É isso, meus irmãos. Nós vamos colocando então os motivos de oração. Os irmãos que ainda não estão no grupo, eu vou mandando pessoalmente. O Marcinho vai ver lá o que aconteceu. Ele ficou em off, não é? Wilson, temos um problema, não consegui, né, contatar. E ele vai ver, que é muito importante. O irmão mesmo falou assim: pastor, eu estou recebendo as passagens das leituras, olha só. E o irmão Ismael peço para a nobre Patrícia, irmã Patrícia e Márcia, mais rápido que o zap, contatar pelo muro. Vamos ficar de pé, meus irmãos. É isso. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o consolo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a tua igreja aqui reunida e com toda a tua igreja espalhada sobre a face desta terra, desde agora, Senhor Deus da Trindade, e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmão. Boa semana.